Fala pessoal, então dando a continuidade à aula de polias, falaremos um pouco mais a respeito dos fatores de seleção de correias, né? Então a gente vai falar um pouquinho de fator de seleção e aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre polias tensoras, né? Que servem para a gente fazer o tensionamento dessas correias. Então pessoal, a gente começa a aula de hoje traçando um comparativo entre correias em V e correias planas. Sempre lembrando que esses três itens aqui estão sempre em relação às minhas correias em V, né? Então, as correias em V praticamente não possuem deslizamento. O deslizamento é bem menor do que as correias em planas. Temos uma área de contato, uma pressão lateral que é responsável por essa minimização de contato. Ela pode trabalhar com polias mais próximas, certo? Com a minha correia em V, ela pode ser mais reforçada, ela pode ser mais maleável, né, para a gente trabalhar, certo? Devido a esse contato lateral, esse atrito pode ser melhor, e aí ela tem menos choques e ruídos, certo? Que normalmente acontece com a emenda de correias planas, né? Então, por ela já ser mais maciça, ter todos esses cordoanéis, essa malha de aço dentro delas para suportar a tração, ela não possui emenda, ela já é inteiriça. Enquanto as correias planas, elas possuem emendas e toda vez que essa emenda passa, ela dá um soquinho ali, certo? E acaba aumentando um pouquinho a vibração e o ruído, né? Basicamente, gente, toda relação de transmissão, ela parte da fórmula de velocidade, né? E a velocidade ali nossa, periférica, ela parte de π, d e a rotação da polia. Se a gente, todo mundo considera que a rotação das duas polias aqui, por serem de diâmetros diferentes, serão diferentes. Mas a velocidade de uma tem que ser a mesma velocidade da outra, certo? Então, a partir disso daí, a gente pode fazer a analogia para a relação de transmissão, onde a nossa velocidade periférica é idêntica entre as duas. Então, se a gente pegar um ponto aqui, ó, nessa polia aqui, tem a mesma velocidade desse ponto. Elas rodam em rotações diferentes, porém com a mesma velocidade. Certo, gente? Então, a velocidade a gente tem, se as velocidades são iguais, a gente chega na nossa relação de transmissão I, que é a rotação 1 da polia 1 dividido pela rotação da polia 2, tem que ser igual o diâmetro 2V dividido pelo diâmetro 1. Como que ele chega? Se a gente tem essa igualdade substituindo a fórmula, o π é 3,14, eles são iguais, certo? O N2 que está multiplicando vem dividindo e o D1 que está multiplicando vem dividindo. Então, a gente fica que rotação 1 sobre rotação 2 tem que ser igual o diâmetro 2 dividido pelo diâmetro 1. Eles são inversamente proporcionais, exatamente para manter o valor da velocidade. Certo, gente? E o nosso I aí é a relação de transmissão. As nossas correias planas, certo? Então, a gente transmite por ela, a potência pelo meio do atrito, né, da superfície, e existe somente uma polia motora, como a gente já mostrou na aula passada, né? Então, a gente tem uma polia motora e uma polia movida, né? E aí, normalmente, são diâmetros diferentes. Se forem diâmetros iguais, mesma velocidade, mesma rotação. Diâmetros diferentes, a gente tem que avaliar os diâmetros para ver como vai ser essa relação de transmissão. Pessoal, então pensando aqui na transmissão de correia plana, né? Então, por ela trabalhar, se a gente pegar o nosso cilindro aqui, e ela tiver uma região contato, ela não tem nenhuma trava, é só esse atrito, ela tem um deslizamento, certo? Então, a transmissão de potência não é feita de forma integral. E aí, gente, como essa transmissão não é feita, há esse escorregamento, a gente pode falar que a velocidade periférica da polia movida é sempre menor do que a motora, em termos reais, certo? Então, por causa do fator de deslizamento e a perda de eficiência dessa polia, há uma pequena diferença entre essas velocidades, mas a fórmula ainda continua sendo a mesma, certo? Esse deslizamento está completamente relacionado com a carga, a velocidade periférica, né, quanto ela gira,
tamanho da superfície de atrito, né, a largura da minha correia, e o material de correia e polia, certo? Então, há diversas formas da gente trabalhar com isso. O tamanho da superfície de atrito é determinado pela largura da correia e pelo ângulo de abraçamento de contato. Largura, eu tenho a correia, largura essa dimensão aqui. O ângulo de abraçamento é o quanto ela abraça o cilindro. É a angulação que ela tem 360 graus aí, ó, para abraçar o meu cilindro, certo? Lógico, vai ser 180, porque é metade do meu cilindro. Se a gente pensar em duas polias com diâmetros iguais, o abraçamento é 180, porque elas estão alinhadas. E aí, se forem maiores, menores, tudo, a gente pode ter mais que 180. Se essa conta for positiva, eu tenho menos. Se essa conta for negativa, eu tenho mais que 180, né? Porque menos com menos vira mais e eu somo nessa angulação de 70, certo? Só voltando aqui um pouquinho, gente, esse fator de abraçamento, a gente nunca pode ter algumas regrinhas, né? Eu não posso ultrapassar uma relação de transmissão de 1 para 6. Isso quer dizer o quê? Certo? O meu diâmetro nunca pode, de uma polia, por exemplo, se a minha polia tem 10, a maior, a menor não pode ter, se a menor tem 10, a maior não pode ser maior que 60. Eu tenho que respeitar isso, porque senão eu diminuo muito esse ângulo de abraçamento e o escorregamento vai ser ainda maior, certo? E a distância entre eixos, gente, esse Czinho aqui, ó, distância entre eixos, ela não pode ser menor do que 1,2 vezes a soma dos diâmetros, certo? Qualquer uma dessa situação que se realize, que se concretize, impede o uso de correias planas, certo? Ou, não, impede é uma palavra muito difícil, mas vocês não vão ter uma transmissão eficiente. Se vocês quiserem usar, se funciona, pode usar, mas não vai ter uma eficiência adequada, né? A gente não vai ter um processo legal aí para estar trabalhando. No acionamento simples, a polia motor e a movida giram no mesmo sentido, gente, certo? Como eu posso simples, é assim, ó. Esse aqui é o nosso simples, né? E aí a gente tem a cruzada, quando eu dou um cruzamento na minha polia, certo? No acionamento giram em sentidos contrários. Então esse daqui, ó, essa polia que faz esse sentido, a minha rotação vem aqui, faz esse sentido. Essa daqui, ó, ela faz esse sentido transmitindo. Só que quando por ela estar cruzada, essa inverte o sentido de giro, certo? Isso é uma coisinha legal, mas a gente trabalha com isso. Qual que é a grande questão da cruzada? Ela permite um ângulo de abraçamento. Por eu cruzar, eu vou fechar cada vez mais e esse ângulo aumenta, melhorando a transmissão de movimento. Porém, esse contato aqui, ó, gente, na cruzada, aumenta o desgaste, certo? Então, eu tenho bônus e ônus. Da mesma forma que eu aumento a transmissão, aumento o ângulo de abraçamento, eu tenho o ônus de aumentar o desgaste da minha correia, porque elas vão ficar se encostando. Não dá para abraçar, fora as duas se encostarem. A relação de transmissão, né, é adimensional, não tem unidade, porque eu divido diâmetro por diâmetro. Se a gente fala milímetro por milímetro, a gente corta um com um e vira um número sem dimensão, né? E é muito utilizado em sistemas, gente. Toda vez que a gente for ver algum sistema de transmissão, a gente vê ali o nosso izinho, que é a relação de transmissão. E aí, na aula de hoje, a gente acaba vendo correias e polias, certo? Que é essa transmissão I. Velocidade motor sempre é RPM, rotação por minuto, né? É o número de voltas que ele dá em um minuto. E aí a velocidade fornecida para um conjunto depende do diâmetro das polias. É como a gente viu lá atrás, né? Eu tenho uma rotação e eu vou trabalhar com isso em função da rotação. Certo? Então, pensando ali nas nossas polias de montagem simples, né? Mesmo diâmetro aqui, aberta, né? Não tem o cruzamento, transmitem a mesma rotação. Se eu tenho
polia menor transmitindo a rotação para uma maior, eu tenho uma transmissão redutora de velocidade. Vamos falar que essa daqui é D e aqui é 2D. Isso daqui precisa de 2 voltas para dar uma volta inteira nessa, né? A gente reduz praticamente pela metade aí a nossa transmissão de movimento. Se eu tenho 100 RPMs, aqui roda a 50 RPM. Beleza, gente? Relações de transmissão. Lógico, tem mais unidades aqui do que a gente precisa. Basicamente, o que a gente vai trabalhar muito são essas duas aqui. E aí, a gente está pensando na proporção de redução, gente. Lembra lá, a motora é o que nos dá. Então, basicamente, a motora sempre é A1, com o diâmetro 1 ali, ó, que é o que está transmitindo a nossa velocidade. O que a gente vai utilizar muito na disciplina são os diâmetros e rotações. Podemos trabalhar com torque, período, um monte de coisa, frequência, velocidade angular e tudo mais, mas os mais utilizados aqui serão D1, D2, N1 e N2. Se a polia movida é menor que a motora, a gente tem uma relação de transmissão ampliadora, de ampliação. É a mesma coisinha ali, ó. Se aqui é D e aqui é meio D, e aqui é 100 RPM, aqui roda a 200. Aqui 2 feio, que roda a 200 RPM, certo? Eu amplio, porque cada volta nessa daqui, para manter a mesma velocidade, tenho que dar duas voltas aqui. Beleza, gente? Mais uma vez, inverte um pouquinho outra, a relação de transmissão basicamente é a mesma. A gente costuma falar 1 para 2, 1 para 3, trabalhar com relações mais inteiras, certo? É que nem escala de desenho. Raramente, aqui a gente até é mais usual, pode acontecer, mas raramente a gente vai falar uma escala de 1 para 2,75, né? Opa, 5. Isso daqui não é usual, tanto, certo? São relações mais com números inteiros. Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho da polia tensora. Então, a gente está falando das polias lisas, tudo mais. Imagina se isso daqui não tem tensão, se elas giram com folga. Aí sim o fator de escorregamento vai lá para cima. Eu vou perder eficiência, eu vou perder transmissão de potência e tudo mais, certo? Então, a gente pode ter dois tipos de polias tensoras, que são polias que dão essa tensão na correia. Como que elas fazem isso? Apertando. Então, a minha tensora interna, pense aqui nas nossas correias dentadas, a gente vai falar mais delas também. Caracteriza por ter o diâmetro igual ou maior que a menor polia, né? Ela nunca pode ser maior que a maior, sempre é baseada na menor polia, certo? E aí a gente põe ela para dar uma esticada nessa correia. Uma vez esticada, ela transmite o movimento de forma melhor. Isso aqui é bem comum da gente ver lá no carro, certo? No sistema de transmissão do carro. Certo, gente? A gente tem a polia tensora externa, que também deve ser sempre lisa, porque trabalha nas costas. Então, a tensora externa, ao invés de a gente colocar dentro, a gente coloca ela tensionando, empurrando para baixo. Aumenta o ângulo de contato, certo? De ambos, e aí ela dá uma tensão melhor. E aí, gente, a gente coloca próxima à polia motor, aumentando o ângulo de contato ali, né? Então, tudo isso a gente tem que trabalhar. A externa, gente, ó, ela tem no mínimo correspondente 1,5 vezes a polia menor. Então, ela é a polia menor, pelo menos a polia menor, vezes mais 50%. E as larguras normalmente são iguais ou maiores, certo? Nunca menor, porque imagina aqui, ó, essa polia tem uma largura menor, eu tenho a minha correia, e aí eu coloco uma polia menor aqui. Eu vou colocar um esforço, isso daqui vai degradar a polia menor. E a hora que eu aperto, eu vou criar um ponto de esforço ali, aumentando a degradação dela, certo? Pessoal, basicamente a aula de agora era isso, certo? Espero que não tenha ficado dúvidas. Qualquer coisa é só chamar aí no WhatsApp, no nosso e-mail. Bons estudos, se cuidem, até mais.